Pois então, eu fico até com um certo receio de falar sobre isso e dessa maneira também, mas infelizmente o DCU chegou ao fim. E isso se dá por conta de fatores que infelizmente não tiveram um planejamento apropriado, que realmente deveria ter. Pequenos acertos aqui e ali, mas em sua grande maioria estavam parecendo algo que criava seus filmes de maneira irresponsável e sem a menor noção do qual rumo estavam seguindo. Algumas obras que vinham e apenas faziam um barulho aqui e ali, Zack Snyder querendo inovar em suas obras colossais e de maneira épica, onde os seus filmes duram mais tempo por conta das cenas em slow motion, com diálogos messiânicos e bíblicos que evocam o mais puro suco do cristianismo, e que se não fosse isso, os filmes teriam pelo menos uns 40 minutos. Além de buscar trabalhar o seu jeito trevoso e dark das trevas trevosas. Sombrio Rei da Morte, o Exu Caveirinha invocado em alguém que é gótico, tá ligado? Todo aqui o negócio é insano. Tentando emular um tom mais sério e pesado. Apesar de eu ser muito mais fã da DC nos quadrinhos do que da Marvel e vendo a concorrente sair na frente em meio a toda aquela baderna pós-ultimato que vem sendo em cada lançamento, eu sempre tinha esperança de que em algum momento a DC iria vir com algo inovador e que fizesse o universo cinematográfico da DC ressurgir das cinzas. Ledo engano. Que depois que finalmente foi lançado o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, a versão estendida de quase 50 anos de duração, eu já comecei a aceitar que o que viesse dali pra frente seria quase que descartável e realmente, eu não me enganei. Mesmo ainda com filmes como o do Aquaman e o Esquadrão Suicida do James Gunn, que dá pra dizer que ainda são filmes legais, não tô falando do segundo filme do Aquaman, tá? Só do primeiro. Porém, a pedra maior no meio disso tudo foi o filme do Flash. Ah, e aliás, alguém de vocês lembra do filme do Shazam ou do Adão Negro? Pois é, mas antes da gente seguir adiante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, pois me ajuda bastante aqui, além também de ser de graça e você não paga imposto por isso. E também me sigam lá no Instagram. Link aí no bolso. Eu acho muito importante salientar algo aqui e que isso fique muito e bem claro. Essas críticas que eu trago aqui não são diretamente aos cineastas e produtores envolvidos, mas sim em como tudo foi executado de maneira perdida, precipitada e muitos pontos de maneira irresponsável. Pois assim como eu e você, qualquer pessoa no mundo não está livre de fazer algumas besteiras sem tomar conta de que isso venha se tornar um problema maior futuramente. Mas vamos lá. No ano de 2008, a Marvel Studios, em parceria com a Paramount Pictures, deu início ao que viria a se tornar o primeiro filme do MCU com o Homem de Ferro, o que na verdade foi uma tentativa de salvar a Marvel em si, porém sem nenhum plano concreto do que isso era o real começo do MCU, no entanto. E o filme acabou se tornando um dos maiores sucessos dos filmes de super-herói. Com isso, a cronologia de filmes foram se estendendo com obras como o Incrível Hulk, o segundo filme do Homem de Ferro, o filme do Thor e também do Capitão América. E no meio dessas obras também fomos apresentados a personagens que seriam acrescentados no primeiro crossover desse universo de Vingadores, que eram Nick Fury, Viúva Negra e também o Gavião Arqueiro. Isso aconteceu no ano de 2012. Porém, daqui pra frente a gente sabe como foi. A Marvel continuou com as suas produções, estendendo ainda mais o seu universo e ganhando muita notoriedade cinematográfica, que culminou em grandes produções e o crescimento atenuado de fãs. No entanto, em um ambiente não muito distante dali, em 2013, Zack Snyder surge das cinzas após incinerar a obra de Watchmen com uma produção que viria a se tornar a porta de entrada do DCU, com o filme O Homem de Aço, trazendo uma nova história de origem do Superman, pois da mesma maneira como foi com o Homem de Ferro, esse foi quase que um experimento do que se iria tornar o DCU dali pra frente. Na minha opinião, a irresponsabilidade toda já começou por aqui, mas por causa do Zack Snyder? Óbvio que não. Apesar de eu achar que ele poderia ser muito mais conciso na maneira de contar as suas histórias sem precisar enaltecer os personagens como um Jesus Cristo alienígena, por exemplo, vejo que apesar de eu não gostar muito de certas coisas desse filme, eu vi ali ainda uma atitude corajosa da parte dele, pois o cara assumiu as rédeas de quase tudo que veio depois daqui pra frente. E mesmo eu pegando no pé dele e ponderando muitos dos erros do Snyder, ainda assim eu digo que ele foi uma pessoa muito corajosa em tentar dar vida a essas ideias, pois ele foi o responsável por mais duas obras que vieram após o filme do Superman, que é o Batman vs Superman e Liga da Justiça, além também de ser praticamente comandante de boa parte de todos os projetos que estavam no planejamento do universo cinematográfico da DC. E isso é importante de se dizer, porque diferente do Kevin Feige, que é a CEO da Marvel, ele não roteirizou e nem dirigiu nenhum filme do MCU, e já o Snyder, além de estar responsável pelo planejamento de muitas coisas do DCU,
ainda estava com a mão na massa, escrevendo, dirigindo e produzindo muita coisa ali. E se não bastasse, toda a responsabilidade de estar carregando boa parte do universo DC nas costas, ele ainda acaba sendo acometido por ter que enfrentar uma situação muito delicada relacionada à sua filha, ocasionando um afastamento repentino e totalmente inesperado. E nesse momento precisamos ter um pouco de cuidado com algumas coisas e ter mais humanidade com um assunto assim, pois esse é um ponto onde precisamos ser mais humanos com o Zack Snyder. Ele perdeu a sua filha durante a produção de Liga da Justiça e no meio disso a obra acabou sendo seriamente afetada pela irresponsabilidade e falta de caráter e compromisso de Joss Whedon. Tanto o filme da Liga da Justiça quanto parte do DCU no cinema foram muito prejudicados. Obras futuras, planejamentos que já estavam prontos para seguir após o filme da Liga, e isso trouxe uma imagem muito ruim para o estúdio. Bem por conta da pressa que estavam tendo para dar continuidade com as futuras produções, tornando tudo uma verdadeira zona. Isso mostra que o estúdio estava mais preocupado em disputar atenção nas telonas contra a Marvel do que realmente tomar de atenção, respeito e consideração pela situação na qual se encontrava. Portanto, vamos deixar as coisas aqui bem claras. Nem toda a culpa do que deu errado no DCU foi do Snyder. Muita coisa não teve a mão dele por muito tempo, e mesmo ele retornando e dando tudo de si e refazendo o filme da Liga da Justiça do seu jeito, as pessoas não param para prestar atenção nisso. Tudo bem você não gostar dos filmes dele. Você não é obrigado. A estética das cenas em que ele trabalha e o seu jeito de contar as histórias podem acabar afetando e afastando certos espectadores. Inclusive eu. Nós vamos prestar atenção em algo por algum momento. Como está a mente dele depois do que aconteceu com sua filha? Será que ele se recuperou o suficiente? Ele está forte o bastante para continuar trabalhando e se dedicando em seus futuros projetos? Será que alguém pergunta isso para ele? Você conseguiria sentir o que ele sentiu e suportar essa dor da mesma maneira? Você conseguiria supostamente superar uma situação dessa? Por mais que as pessoas busquem reclamar mais do que apontar os pontos fortes dele, ainda assim ele é um ser humano com defeitos como todo mundo. Isso precisa ser levado em conta. Não é porque um cineasta é rico e com certa estabilidade que temos direito de jogar pedra em alguém por conta disso. Esse é o jeito dele trabalhar, e diferente do Joss Whedon, ele tem muito mais consideração e respeito com os atores e com sua equipe. Eu posso não ser muito fã do trabalho dele também, mas isso não me dá o direito de ser idiota e desrespeitoso por causa disso. Diferente do que foi com Joss Whedon, claro. Claro que todo profissional tem que se comprometer com aquilo que faz e sempre esperamos que os seus trabalhos tenham bons resultados. Além do fator expectativa que nos faz termos opiniões agressivas e vazias, se deixando levar pelo egoísmo e falta de maturidade. Ele ainda tenta e busca ser o mais maleável possível com tudo, por mais que isso saia errado ou aquilo não dê certo. O que vale no meio disso é a sua integridade e caráter. Mas Snyder, me desculpa, eu não perdoo com você pelo que você fez com o Watchmen. Momento morde-a-sopra, né? Brincadeiras à parte, retomando as questões problemáticas que afundaram o DCU, precisamos falar sobre o que se tornou a lápide disso tudo, que foi o segundo filme do Aquaman, O Reino Perdido. Eu prometo ser breve e dizer direto e reto que esse filme é literalmente um X-tudo, porque o que você quiser tem nesse filme. Tem ação, tem comédia, tem suspense, tem drama. Tem filha da puta, tem a porra toda! Mas o que não tem é uma ameaça que realmente faça valer a pena o seu tempo com essa porra desse filme. Pois tudo é muito descartável e tão fraco ao ponto de você realmente se questionar se o que você tá vendo é um filme da DC. E outro fator que também contribuiu com os problemas que esse filme tem foram os problemas extraconjugais e judiciais com a atriz Amber Heard, que também acabou ocasionando em vários cortes, regravações após o filme estar pronto, e o pior é que isso não foi nem mesmo culpa do James Wan, que foi o diretor dos dois filmes do Aquaman, e sim um roteiro sem pé nem cabeça que serviu mesmo para cravar a cruz no túmulo da DCU no cinema. Minha gente, porém, agora as coisas mudaram. James Gunn é o mais novo CEO responsável pelas próximas produções dos novos filmes que tentarão dar uma nova vida a esse universo, que realmente para mim vai ser difícil ter condições de apresentar algo que seja um verdadeiro reboot de tudo o que se foi. Mas vamos tentar ser otimistas, né? Eu realmente espero do fundo do meu coração que a DC consiga voltar com toda a força e capacidade que possui de se tornar um grande sucesso nos cinemas, assim como a Marvel já foi uma vez. O universo DC tem e muita capacidade para isso, só é preciso trabalhar com muito planejamento e terem a noção de buscar respeitar aquilo que já existe nos quadrinhos, buscando pontos fortes e consistência, e venham dar destaque a esse universo que eu realmente gosto demais.
muito mais do que o da Marvel. Mas e vocês, concordam com as minhas colocações? Deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito, sobre toda essa bagunça que virou o DCU, suas expectativas. Falem também sobre outros assuntos, qualquer coisa, mas como eu sempre falo, sempre com educação. Aliás, compartilhem com seus amigos também, e antes de vocês irem, eu tenho aqui 3 vídeos bem legais. Um com dicas de mangás que vocês provavelmente acabaram deixando passar, um sobre uma breve introdução do universo de Junji Ito, e outro da minha opinião sobre o mais novo remaster do The Last of Us Part 2. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima, beijo bela, abraço fera e tchau!